Gente, então eu queria dar as boas-vindas para todo mundo. Muito obrigado pela sua participação. Queria agradecer o público que está aqui, seleto, nos assistindo. Agradecer aos colaboradores da Clínica Veracruz que propiciaram esse encontro, né? Não somos só nós, né, Aline? Tem toda uma equipe aí, né, trabalhando para que isso aconteça. Né? Queria complementar e agradecer a honrosa presença do Dr. Quirino Cordeiro Júnior, aqui na nossa primeira live da Clínica Veracruz. Queria cumprimentar você, Aline, né, de coração, né? De coração para coração. De coração para coração. Você aí realmente fazendo essa mediação, e não fosse você, a gente não estaria aqui neste momento fazendo essa estreia. Né? Então, muito obrigado aí por tudo que você fez e que fará por nós. Né? Queria também agradecer a tecnologia, né, que propiciou a gente estar num momento de pandemia como a gente vem passando, e a gente poder estar se encontrando, talvez, com inúmeras pessoas que estejam interessadas no tema. Sim. Queria fazer uma breve apresentação do Dr. Quirino. A gente fez o convite, né? Conhecemos o Quirino de longa data, e ele prontamente aceitou o nosso convite, e foi muito interessante, né? A gente não teve, foi um WhatsApp e ele já respondeu e estamos aqui. Né? Ele é médico psiquiatra, especialista em medicina forense pela Associação Brasileira de Psiquiatria, chamada ABP. O Quirino foi diretor do Centro de Atenção Integrado à Saúde Mental, do Juqueri, que se chama CAISB, do Juqueri. Foi diretor também do CAISB Vila Mariana. Foi diretor do Hospital Cantareira, aqui na nossa região. Era o antigo Hospital São João Evangelista, que virou Hospital Cantareira. O Quirino também foi diretor lá. E professor adjunto do Departamento de Psiquiatria da Santa Casa. Professor da Unifesp. Ex-coordenador nacional de saúde mental do Ministério da Saúde, até muito recente isso, e atualmente ele está como secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas pelo Ministério da Cidadania. E, então, assim, olha só o currículo do Dr. Quirino, mas talvez o título mais importante que ele deve ter tido na vida, ele foi médico psiquiatra da Clínica Veracruz durante 8 anos. Exatamente isso. Esse daí é a minha melhor qualificação. Pode a maior qualificação. Bom, gente, na sequência, eu queria apresentar o tema. Então, a pandemia por Covid favoreceu o uso da tecnologia para possibilitar a continuidade, né, dos encontros, a transmissão do conhecimento. Né? Então, se ela nos obriga a ficar dentro de casa, existe uma forma da gente, de certa forma, burlar isso. Né? Com o isolamento social e o afastamento social das pessoas, a pandemia reverberou na saúde mental da população, aumentando significativamente casos de ansiedade, de depressão, pânico. Chegam aqui à porta, né, esses casos, o perfil, né, dos pacientes atendidos era um pouquinho diferente, e hoje a gente vê que, provocado pela pandemia, a gente vê muitos pacientes jovens se internando, primeira internação, e acometidos destes transtornos mentais. Então, a gente tem aqui a honra e a satisfação de ouvir nosso convidado especial para a gente ficar dentro do tema, que é como nós estamos hoje,
na área da saúde mental e para onde nós vamos. Então, eu queria ouvir o doutor Quirino nesse sentido, se você, Aline, quiser ajudar nesse preâmbulo. Eu acho que, doutor, queremos ouvi-lo logo, mas só para ajudar no preâmbulo do Ricardo, assim, hoje a pergunta de como estamos é mais desafiadora, né? Porque a gente tem a pandemia aí e fala-se numa quarta onda da pandemia, que é a onda de saúde mental, né? De problemas de saúde mental. Então, eu queria, assim, ouvi-lo sobre o que o senhor pensa sobre isso, né? Se a gente realmente está tendo uma quarta onda de surtos, um surto de problemas, de ansiedade, depressão, ou se isso não é bem assim, e como o nosso sistema de saúde pode lidar com isso. Bem, então, antes de mais nada, Ricardo, muito obrigado aí pela sua gentil introdução aí ao tema de hoje. Obrigado, Aline, pela pergunta. Eu gostaria, inicialmente, antes de entrar da nossa conversa mais específica, eu não posso aqui de deixar o meu grande abraço, todo o meu carinho à família Veracruz, né? Assim, eu tenho a família Veracruz no meu coração. Eu trabalhei aí durante 8 anos. Para mim foi uma experiência profissional fantástica. Então, Ricardo, eu queria mandar um grande abraço para você, para os seus irmãos, especialmente para o Sérgio. Queria e lembrar de algumas pessoas que estiveram aí comigo nessa jornada, desde a portaria lá, o seu Air, passando o pessoal da secretaria, Maria Helena, Márcia, enfim, todo o pessoal da enfermagem, os meus amigos, colegas psiquiatras, enfim, eu fiz grandes amigos aí no hospital. Foram ótimos anos que eu fiquei aí com vocês. Então, eu tenho um grande carinho por todos aí, do que nós chamávamos carinhosamente de Vera. Então, aí no Vera. De Vera. Queria mandar um grande abraço para todos vocês de coração. Então, assim, nós vivemos hoje, né, assim, como todos estão acompanhando, obviamente, uma situação de grande estresse, não só no Brasil, mas em todo o mundo, um estresse que acabou se cronificando diante da evolução da pandemia, que acabou assolando todo mundo. E nós sabemos, né, enfim, que toda a situação de grande estresse acaba levando ao aumento de risco, aumento de chance do aparecimento de transtornos mentais, como depressão, ansiedade, abuso de substâncias psicoativas. E esse é um grande desafio que se abate, né, enfim, sobre todos, na verdade, sobre toda a sociedade. E é óbvio que isso pode impactar na assistência, em especial na saúde pública, né? Então, é importante que o sistema de saúde pública seja preparado para enfrentar essa realidade, que é uma realidade desafiadora que se abate sobre todos nós. No que diz respeito às políticas públicas de saúde mental, de drogas, Aline, Ricardo e amigos, nós temos trabalhado aqui no Brasil para mudarmos, né, enfim, como que a estrutura desse sistema de atenção às pessoas estava organizado. No ano de 2011, foi criado o que é chamado de Rede de Atenção Psicossocial no Brasil. Então, o Ministério da Saúde acabou criando essa rede de assistência às pessoas com transtornos mentais de dependência química, que tem como objetivo atender as pessoas e dar conta das necessidades dos pacientes e dos seus familiares no que diz respeito ao cuidado na área de saúde mental e dependência química. A grande questão é que, infelizmente, essa rede de assistência foi organizada de modo pouco técnica e não levava em consideração, de fato, as reais necessidades das pessoas. Então, quando essa rede de atenção foi construída, o que acabou acontecendo é que serviços extremamente importantes para a atenção integral das pessoas, para a atenção das pessoas de acordo com as suas necessidades reais, esses serviços não foram incluídos na rede assistencial. Então, serviços como hospitais psiquiátricos, hospitais dia, ambulatórios de saúde mental, esses serviços, então, não foram incluídos e, infelizmente, de maneira completamente equivocada, boa parte desses serviços começaram a ser fechados no Brasil, o que, infelizmente, aumentou em muito a desassistência das pessoas, o que levou o Brasil a enfrentar graves problemas para a oferta de assistência, em especial no sistema público de saúde. Diante disso, então,
os indicadores na área de saúde mental e dependência química no Brasil pioraram de maneira substancial. Nós vimos tendo, por exemplo, aumento de taxas de suicídio no Brasil, aumento de pessoas com transtornos mentais graves, dependência química em situação de rua. Nós vimos enfrentando, por exemplo, o aumento de encarceramento dos nossos pacientes que não recebiam tratamento apropriado. Esses indivíduos, então, agudizavam seus quadros clínicos, entravam em conflito com a lei porque não recebiam o tratamento como deveriam receber e eram presos. Ou seja, ao invés de eles receberem o tratamento adequado, eles acabavam indo para as prisões. Nós tivemos um aumento importante do número de pacientes com transtornos mentais graves, dependência química, indo parar no sistema de previdência social, porque não conseguiam trabalhar, não conseguiam mais sustentar suas famílias, porque não recebiam cuidado apropriado do Estado. Enfim, o cenário era bastante ruim. Então, o que acabou acontecendo, enfim, no final de 2017, na ocasião, inclusive, eu estava no Ministério da Saúde e pude participar dessa ação, nós acabamos, então, mudando de maneira bastante importante a política nacional de saúde mental. A primeira coisa que nós fizemos foi acrescentar, foi colocar nessa rede assistencial esses serviços que não foram incluídos, como hospitais psiquiátricos, ambulatórios, saúde mental, hospitais dia. Nós, obviamente, que não excluímos os serviços que já existiam, que já compunham a rede, nós simplesmente acrescentamos outros serviços. Isso acabou dando, então, mais potência, né, para essa rede assistencial. Existem, por exemplo, estudos científicos, Aline, mostrando que, por exemplo, quando nós temos uma taxa muito baixa de oferta de leitos psiquiátricos de uma dada sociedade, você tem, consequentemente, aumento do suicídio, né? Então, nós precisamos ofertar o cuidado de acordo com a necessidade do paciente, e não um cuidado baseado em questões ideológicas, em questões de entendimento como vinha acontecendo. Então, essa foi uma grande mudança. Obviamente que isso daí acabou ensejando outras mudanças subsequentes, mas essa foi a principal, ou seja, nós passamos a ofertar cuidado de acordo com as necessidades reais das pessoas. E, enfim, agora, mais recentemente, 2019, nós trabalhamos, agora eu não mais no Ministério da Saúde, mas eu agora no Ministério da Cidadania, nós trabalhamos para a publicação da nova Política Nacional sobre Drogas, né? E o que nós fizemos também, tal qual fizemos lá na Política de Saúde Mental, nós incluímos todos esses serviços, né, que não faziam parte dessas redes assistenciais, e incluímos esse serviço também na rede de cuidado das pessoas com dependência química. Então, tal qual existe a RAPS lá para a saúde mental, a rede de atenção psicossocial, existe uma rede também de atenção para o cuidado ao dependente químico, chamado SISNAD, que é o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. E aí nós incluímos também o hospital psiquiátrico, ambulatório, hospital dia, tanto para que nós possamos ter oferta de cuidado apropriado de base comunitária, como, por exemplo, é ofertado pelos ambulatórios, pelos hospitais dia, como também ofertarmos assistência de base hospitalar. Ou seja, nós precisamos ter um sistema que dê atenção, que dê cuidado, que dê tratamento para as pessoas, novamente, de acordo com as suas necessidades, tanto de base hospitalar como de base comunitária. Nós não podemos mais ter uma ideia, Aline, que existia anteriormente, que é de uma rede substitutiva. Ou seja, se existia uma ideia que um serviço poderia substituir o outro, ou seja, que CAPS poderia substituir internação, que ambulatório poderia substituir o hospital dia, não. Todos os serviços têm o seu papel. E, então, nós mudamos essa concepção de uma rede substitutiva para uma rede complementar, quando um serviço complementa o outro. Então, nós, desde 2017, desde o final de 2017, ou seja, há cerca de 3 anos, nós estamos mudando, transformando essa rede assistencial para que nós possamos ofertar cuidado adequado aos pacientes e aos seus familiares. E agora, no momento de pandemia, obviamente, nós temos intensificado isso, mas já partindo de uma base modificada e que se pretende ser muito mais efetiva do que era anteriormente. Porque eu acho que, doutor, a reforma psiquiátrica, né, digamos, que acho que é um nome muito infeliz, né, trouxe uma caça às bruxas, né, à psiquiatria, aos leitos psiquiátricos de uma maneira geral,
aos Até por conta psiquiatras. aos psiquiatras, e o que aumenta o estigma, porque se a população já tem uma dificuldade de buscar um auxílio psiquiátrico, porque é um estigma, né? Ah, é coisa de louco, né? A gente ouve isso ainda, né? Ah, não vou porque psiquiatra é coisa de louco, né? Sendo que todos nós precisamos algum dia passar num psiquiatra, eu creio eu, né? Porque a gente tem as nossas questões de ansiedade, ainda mais nesse mundo em que vivemos, né? Mesmo deixando de lado a pandemia, né? A gente vive num mundo em que a ansiedade é o mal do século, né? Então todos nós vamos precisar, mas eu acho que houve, por conta de uma tentativa de mudar, de desinstitucionalizar, né? Porque claro que a gente não pode negar que haviam pessoas ali, né, há muito tempo internadas, que não tinham saída, né? Então o sistema precisava de uma reforma, mas acho que o nome foi infeliz, né? Porque ou talvez a forma como foi feito, porque a reforma de reforma psiquiátrica não teve nada, né? Porque a psiquiatria foi deixada de lado, né, doutor? Isso que você falou é verdade. A psiquiatria foi deixada de lado. Acho que essa foi uma das melhores definições que eu ouvi, Aline, de tudo isso que aconteceu no Brasil nos últimos tempos. Ou seja, nós temos evidências suficientes para sabermos, por exemplo, nós estamos falando dos leitos, né? Para sabermos que falta de leito impacta negativamente a assistência às pessoas com transtornos mentais. Eu acabei de falar do suicídio. Existem vários estudos científicos mostrando que sociedades que apresentam queda na oferta de leitos para o tratamento de pacientes com transtornos mentais apresenta, consequentemente, aumento do suicídio. Por quê? Porque você dificulta o acesso das pessoas que estão numa situação de fragilidade, vulnerabilidade, risco de vida naquele momento, e que precisam de um tratamento num ambiente protegido. Você deixa de ofertar esse cuidado para as pessoas e o que acaba acontecendo é que as pessoas ficam vulneráveis e acabam, infelizmente, com um risco aumentado de morrer por suicídio. Tem uma outra questão também importante, como consequência da escassez de leitos. Existe literatura científica farta nesse sentido. Quando há também queda importante da oferta de leitos para a internação de pacientes com transtornos mentais e dependência química, quadros clínicos agudizados, o que acontece, Aline, é o aumento do encarceramento dessas pessoas, né? Inclusive, existe uma curva que tem o nome de curva de Penrose. Penrose foi um estudioso, foi um epidemiologista britânico que começou a fazer os seus primeiros estudos nos Estados Unidos. E ele identificou, lá nos Estados Unidos, que conforme vinha acontecendo diminuição do número de leitos, vinha acontecendo aumento do encarceramento dos pacientes com transtornos mentais e dependência química. Por quê? Novamente, os indivíduos, então, precisavam, né, de uma internação, porque tinha um quadro agudo, muitas vezes, enfim, colocando em risco a integridade de outras pessoas, colocando em risco a integridade de terceiros, por conta da agudização de seus quadros clínicos. Eles precisavam de internação, mas já não havia tanta facilidade para esse tipo de cuidado. Esses indivíduos, então, ficavam vulneráveis ali na comunidade e acabavam, então, entrando em conflito com a lei, agredindo uma pessoa, enfim. E isso, então, acabava fazendo com que, ao invés de eles receberem tratamento, acabam fazendo com que eles fossem presos, né? Hoje, no Brasil, Aline, a estimativa que nós temos, existem estudos brasileiros mostrando isso, que nós devemos ter, no Brasil, mais de 40 mil pessoas com transtornos mentais graves. Aí eu falo de quadros psicóticos, como esquizofrenia, transtornos do humor grave, como transtorno excessivo bipolar. Ou seja, nós temos no Brasil hoje mais de 40 mil pessoas com transtornos mentais graves no cárcere, presas. Nossa. Ou seja, então, essa ideia, essa retórica toda de que não, a gente precisa acabar com o hospital, é isso. Muito, infelizmente, isso acabou acontecendo. Muitos hospitais acabaram sendo fechados, leitos fechados. Sim. E os pacientes acabaram indo para as ruas, né? Existe também muito trabalho científico mostrando essa relação entre falta de oferta de leito e aumento de pessoas em situação de rua. Então, muitas dessas pessoas acabaram indo morar nas ruas, acabaram presas ou, infelizmente, morrendo por suicídio. Então, a gente, aqui no governo federal, desde 2017, com a publicação da nova Política Nacional de Saúde Mental, passando agora em 2019 com a publicação da nova Política Nacional sobre Drogas, nós temos, então,
abandonado essas políticas que têm um viés ideológico, que não se baseiam em evidência científica, nós temos abandonado isso e temos partido para uma política pública com base na ciência, com base nas evidências, para que nós possamos ofertar cuidado, novamente, de acordo com a necessidade das pessoas. Sim. Eu só queria também fazer uma consideração que, quando teve a reforma psiquiátrica, é óbvio que muitos hospitais deveriam ser fechados mesmo. Né? Deveriam. Sim. Muitos hospitais Claro. que não tinham qualidade, né? Não, eram um depósito de pessoas, então tinha que fechar mesmo. Eu sou totalmente antimanicomialista nesse sentido, Claro. nessa acepção da palavra. Por outro lado, o problema é que se fecharam mais leitos do que se devia. Hoje o Brasil deveria ter, pela população que tem e pelos parâmetros do Ministério da Saúde, deveria ter 90 mil leitos psiquiátricos. E nós temos hoje menos de um terço. Temos hoje menos de 25 mil leitos, ou seja, o que tinha que ser feito? Tinha que dar um financiamento para qualificar os hospitais e a gente ter bons serviços ao lado da rede de atenção psicossocial, que é essa que a gente acompanhou da portaria 13.588, enfim, tem muita história, né, querido? A gente já batalhou bastante. Porque aí, né? a política foi muito perversa, né? Eu acho que ela estrangulou os hospitais no financiamento, né? E aí isso acabou com qualquer tipo de possibilidade de atendimento humano e digno, né? E os hospitais acabam virando mesmo depósitos, infelizmente, porque não tem financiamento, né? E aí é uma bola de neve, né? Você fala, ó, é um manicômio, olha como eles tratam as pessoas, mas o hospital não tem financiamento, e você estrangula cada vez mais, e você acaba fechando, e você pega essas pessoas e faz o quê com elas? Porque são pessoas institucionalizadas, né? É interessante, né, Aline? Pegando um pouquinho do que você falou, um pouquinho do que o Ricardo nos apresentou aqui, hoje o Brasil tem uma taxa, se nós compararmos número de leitos com o número da nossa população, o Brasil hoje tem uma taxa de 0,07 leitos para cada 1.000 habitantes. Tá. Se nós compararmos isso com países que compõem o bloco da OCDE, por exemplo, são os países mais desenvolvidos economicamente, socialmente no mundo, esses países têm uma taxa de 0,7. Basicamente, Nossa. esse país tem uma taxa 10 vezes maior de leitos do que o Brasil, né? Então, ou seja, foi uma política pública estabelecida no Brasil absolutamente irresponsável, né? E sem lastro na realidade, né? E tem uma coisa interessante, né? E claro que nós hoje estamos buscando reverter esse quadro, né? Assim, aqui no governo federal, mas é interessante, né, Aline, Ricardo, assim, a gente entender essa questão que você nos trouxe, né, Aline, da asfixia, né, do estrangulamento financeiro a que os hospitais psiquiátricos foram submetidos. Isso daí foi uma política pública deliberada por parte do governo federal, né, nesses últimos quase 30 anos. Tanto é que em 2017, em dezembro, quando nós publicamos a nova Política Nacional de Saúde Mental, Aline, nós reajustamos o valor das diárias. Nós reajustamos em 65% o valor das diárias. Porque também não adianta, né? Assim, simplesmente a gente fala, bom, então agora os hospitais psiquiátricos vão fazer parte da RAPS. Agora, então, a política pública reconhece o serviço, eles passam a fazer parte. Ora, mas todos nós que trabalhamos, assim, na gestão de serviços, na gestão pública, eu, por exemplo, fui diretor de 3 hospitais psiquiátricos, como o Ricardo falou aí. Eu trabalhei em outros tantos, trabalhei no Veracruz, enfim, eu vivenciei na pele essa situação. Então, assim, quando existe um subfinanciamento dos serviços, infelizmente o que acaba acontecendo é um reflexo na qualidade do serviço. Não existe como você desconectar essas duas situações. Então, por conta disso, nós fizemos esse movimento, reajustamos o valor das diárias e hoje nós temos trabalhado aqui no governo federal para ofertar outras possibilidades de aporte de recurso financeiro para os hospitais psiquiátricos, como, por exemplo, aporte de recurso financeiro via emenda parlamentar. Só para que os amigos que estão nos acompanhando possam entender um pouco isso, cada parlamentar aqui no Congresso Nacional, deputado federal, senador, tem uma quantidade de recurso que pode aportar, que pode colocar em
serviços, em instituições. Então, nós temos estimulado agora, Aline, que parlamentares possam colocar recurso nos hospitais psiquiátricos via emenda parlamentar para a realização de reforma, adequação de espaço, para a criação de ambientes terapêuticos. Isso é muito importante. Contratação de equipes, né, multidisciplinares. Né? Exatamente. E uma outra coisa que nós estamos fazendo também, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, né, até onde ia, assim, nessa quase uma perversidade, assim, essa tentativa de asfixiar financeiramente os hospitais psiquiátricos, o governo federal, no passado, publicou uma política, Ricardo, acho que você deve ter acompanhado bem isso, uma política chamada 100% SUS. Por meio dessa política, todo serviço filantrópico que oferecesse 100% dos seus leitos para atendimento SUS receberia, então, um incremento de valor recebido por parte do SUS, né? Tá. Para incentivar, né, a oferta de leitos para o SUS. O que o Ministério da Saúde fez? Tirou os hospitais psiquiátricos desse programa. Ou seja, então, um hospital geral, um hospital infantil, um hospital ortopédico, um hospital cardiológico, todos esses serviços poderiam participar do programa 100% SUS. Os hospitais psiquiátricos não. Aí nós, obviamente, mudamos essa situação. Mas só para vocês entenderem, né, como isso daí vinha acontecendo. E aí ficava, né, enfim, uma situação que era basicamente assim, olha, eu deixo de colocar recurso financeiro em você, só que eu exijo qualidade, né? Ou seja, era uma situação muito, muito discrepante que vinha acontecendo. E uma outra coisa que nós passamos a fazer também é aportar recurso financeiro para financiar esses outros serviços que passaram a compor a rede, como, por exemplo, os ambulatórios de saúde mental. Né? Inclusive, parte desses ambulatórios acontecem em hospitais psiquiátricos. Então, também é uma maneira de colocar recurso financeiro adicional nos hospitais psiquiátricos para que eles possam, né, enfim, ofertar tratamento para os pacientes de acordo, obviamente, com a necessidade desses indivíduos. Então, é assim que nós temos trabalhado agora, né? Então, aumentando o aporte de recursos para os hospitais para que, novamente, haja a possibilidade de que os hospitais possam passar a se desenvolver e se adequarem para a oferta adequada de cuidado para os seus pacientes, porque é assim que a nova Política Nacional de Saúde Mental e Drogas, então, está concebida. Doutor, e por que eu vou jogar um pouco de lenha na fogueira aqui, porque se fala muito, né, dessa questão do leito em hospital geral, né? E a reforma psiquiátrica trouxe isso com força. Não, nós vamos ter os leitos em hospitais gerais. Qual que é a diferença para o paciente psiquiátrico, seja ele um paciente psiquiátrico por algum transtorno, ou seja ele por tratamento de drogas, né, desintoxicação, que geralmente tem algum transtorno, né? Qual que é a diferença de tratar um paciente no hospital geral e num psiquiátrico? Por que justificar, né, a existência de um hospital estritamente psiquiátrico? Então, Aline, eu posso responder essa questão baseando-me em experiência pessoal, profissional, trabalhando em serviço desse tipo, e vou responder também, posso responder, baseando-me nas minhas experiências de gestão. Então, vou começar a te responder, Aline, baseando-me na minha experiência pessoal, como médico que fui, médico psiquiatra de um hospital geral que tinha uma enfermaria psiquiátrica. Que é um hospital aí em São Paulo, o Hospital Geral Hermelino Matarazzo, que fica na Zona Leste, e lá tem uma enfermaria de psiquiatria dentro do Hospital Geral. Nós precisamos entender que o indivíduo que apresenta um transtorno mental grave, agudizado, ou um quadro de dependência química, ele precisa de um ambiente, primeiro precisa de um ambiente apropriado, né? Um ambiente físico apropriado, para que ele possa receber, obviamente, o cuidado adequado para aquela circunstância especial que ele apresenta. E uma parte considerável, Aline, das enfermarias e hospitais gerais, infelizmente, não tem condições de ofertar esse tipo de ambiente terapêutico para os pacientes, né? Então, os hospitais psiquiátricos especializados, eles são fundamentais, porque são locais que gozam, então, dessa estrutura adequada para o tratamento do paciente com transtorno mental agudizado. Que é um paciente que muitas vezes está agressivo, está agitado, precisa de um espaço maior para circular, o que, por exemplo, uma enfermaria mais fechada, dentro do hospital geral, muitas vezes dificulta isso. Na minha experiência de gestão, então, no Ministério da Saúde,
eu acabei me deparando com uma situação que foi muito ruim, como várias que eu me deparei quando cheguei ao Ministério da Saúde. Mas, basicamente, a antiga Política Nacional de Saúde Mental, o que ela fazia? Ela ajudava a criar leitos em hospitais gerais, mas que não estavam, na maioria das vezes, em enfermarias de hospitais gerais. Como eu disse anteriormente, quando o indivíduo está internado numa enfermaria de hospital geral, muitas vezes já não é tão fácil assim manejar todos os fenômenos que acontecem ali durante a internação, todas as necessidades que o indivíduo apresenta. Quando esse leito não está numa enfermaria ainda, ou seja, quando ele está disperso numa enfermaria de clínica médica, de cirurgia, de ortopedia, de pediatria, e era isso que acontecia, ou seja, o governo federal criava um leito num hospital do interior, numa Santa Casa do interior, numa enfermaria de clínica médica, e passava a custear aquele leito. O governo criava um leito numa enfermaria de ortopedia e passava a dar dinheiro. E, o que era pior ainda, numa diária, um valor de diária muito maior do que pagava numa diária de hospital psiquiátrico. Aí, Aline, o que acabou acontecendo, então, é que a estrutura, a possibilidade de assistência para esse indivíduo, técnica, era muito baixa, era muito difícil você conseguir cuidar desse indivíduo lá. Tanto é que, quando nós fizemos um estudo, né, desses leitos em hospitais gerais, sabe quanto que era a taxa de ocupação desses leitos? Menos de 15%. Por quê? Porque não havia condições técnicas, né, de atender. Não ficasse internado lá. Só que uma outra perversidade desse sistema, mesmo com uma taxa de 15% de internação, o hospital recebia pela integridade, ou seja, era como se o leito tivesse ocupado 100% do tempo, né? E com isso, milhões de reais eram jogados na lata de lixo. Desperdiçados, né? Milhões eu me lembro de reais. muito, eu me lembro muito bem, no Hospital Municipal, eles tinham a unidade de psiquiatria desta forma, eram leitos em hospital geral. E ao lado da maternidade, imagina só, né? A bagunça que era ao lado da maternidade, eu me lembro do terceiro andar, e depois, não durou muito, depois de muito pouco tempo, eles tiraram a unidade de psiquiatria do hospital geral e colocaram numa casa ao lado, na mesma rua, mas não no ambiente hospitalar. E todo mundo sabe que o portador de transtorno mental não é um paciente acamado. É um paciente que precisa deambular, precisa de atividades físicas, um educador físico, ele precisa ter uma ambiência, como o Quirino está falando, para ele poder começar a pensar no tratamento dele. Então, é isso. Sim. Então é interessante, né, Ricardo? Porque, assim, então, primeiro, como nós já conversamos, o Brasil precisa de leitos. Então, é uma coisa que precisa ficar claro para a gente, para qualquer gestor, para qualquer profissional que está nos acompanhando agora, para qualquer familiar de paciente. Nós precisamos estar engajados nessa luta. A sociedade brasileira como um todo. O Brasil precisa de leitos psiquiátricos. Nós hoje vivemos uma escassez perigosa de leitos. Nós estamos trabalhando para reverter isso, mas precisamos do engajamento de toda a sociedade nisso, né? Então, esse é um ponto. Porém, Ricardo e Aline, nós precisamos de leitos apropriados. Ou seja, a gente não pode trabalhar a política pública de faz de conta. Ou seja, eu finjo que eu crio um leito lá no meio de uma enfermaria de clínica médica, começo a mandar dinheiro ali, mas esse leito não funciona, né? É um leito fake. A gente está no momento aí das fake news. Né? A gente não pode ter leitos fake, né? Então, hoje em dia, então, como é que está? Quando nós reformulamos a política, o que nós fizemos? Nós deixamos a possibilidade, né, enfim, da existência de leitos psiquiátricos no hospital geral, mas em algumas condições. Primeiro, esses leitos precisam estar em ambientes apropriados. Se você vai construir leitos no hospital geral, você precisa ter uma ala específica para isso, uma ala própria, precisa ter espaço, enfim. Profissionais. Você precisa criar uma ambiência ali, né, que se assemelhe a um hospital psiquiátrico especializado. Ou seja, o indivíduo com transtorno mental, como bem disse o Ricardo, ele precisa de uma ambiência apropriada para o seu quadro clínico, né? E
Outra coisa que a gente precisa, Aline, como você também já falou agora, a gente precisa de equipe multiprofissional. A gente precisa de psiquiatra, de psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, especializados no tema, né? Não adianta a gente pegar um paciente com quadro psiquiátrico grave, que precisa de um cuidado especializado, e colocar um profissional para tomar conta dele, para cuidar dele, que não seja especializado na área, né? Só para você ter uma ideia, Aline, o que nós tínhamos antes para esses leitos de saúde mental e hospital geral era existia a possibilidade, inclusive, de nós não termos, né, não existia a obrigatoriedade de médicos psiquiatras cuidando desses pacientes. Agora, com a mudança da política, então, nós colocamos, primeiro, uma ambiência adequada, depois, necessidade de equipe multiprofissional especializada na área de saúde mental e, por último, a obrigatoriedade de psiquiatra. Porque é mais ou menos a mesma coisa eu criar leitos de UTI e não ter um médico intensivista ali, né? Ou seja, não faz sentido, né? Eu preciso ter um médico especialista naquela área, já que a gente está lidando ali com quadros clínicos graves, complexos, e que precisa de uma abordagem clínica adequada. Mas eu acho que isso faz parte de um pouco do estigma ainda da psiquiatria, né? Porque se você pensar nas outras especialidades médicas, todas elas têm essa questão, essa validação científica e dessa necessidade do médico existir e responder pelo serviço e tal. A reforma psiquiátrica, acho que foi um movimento, como o Ricardo falou, válido até certo ponto, porque era necessário rever algumas políticas, mas trouxe um revanchismo, eu acho, né, do outro lado, assim, de você simplesmente não considerar o transtorno mental ou a doença psiquiátrica como uma doença, né? E ela é uma doença, apesar dela trazer os estigmas que ela traz, que isso precisa ser trabalhado, né? Eu acho que é importante você ter uma equipe multidisciplinar, mas você não pode negar que elas existem, né? Existe, eu cheguei a já ler, nossa, coisas absurdas, assim, de psicólogos, enfim, e todo respeito, o meu respeito aos psicólogos, mas tem uma galera, assim, que chega a negar a existência das doenças psiquiátricas, né? O que é um desrespeito à especialidade médica. E aqui não vai nenhum tipo de corporativismo, eu sou jornalista, sou uma pessoa muito crítica, sempre olho dos dois lados, mas eu acho que é importante, né, a gente reconhecer a psiquiatria como uma ciência, né? Sem dúvida. É interessante, né, Aline, você trouxe a questão do estigma, né, do preconceito contra a psiquiatria como um todo, e isso atinge não só os pacientes, seus familiares, mas tem atingido também os profissionais, tem atingido os serviços, né? E esse movimento, né, que se criou, o movimento da reforma psiquiátrica, o movimento da luta antimanicomial, que tem muito mais de político do que de técnico, né, nisso tudo. O que acabou acontecendo foi que acabou aumentando no Brasil o estigma, né, em especial contra profissionais e contra serviços. Isso é muito grave, porque quando nós temos um estigma em relação a um tipo de serviço, como, por exemplo, o hospital psiquiátrico, que eu insisto aqui, é fundamental para a atenção, né, do paciente quando apresenta um quadro clínico grave, o indivíduo que está em risco de suicídio. Você prefere deixá-lo num serviço de base comunitária, como um CAPS, um ambulatório, e assumir o risco desse indivíduo morrer? Ou você prefere interná-lo para que ele fique num ambiente protegido, sendo cuidado, para que ele possa passar por esse momento mais grave do seu quadro clínico e, no momento adequado, retomar a sua vida, voltar para casa, voltar para o serviço de base comunitária? Ou seja, o que a gente está criando aqui nessas políticas novas é serviços complementares. A gente precisa de serviços de base comunitária, mas precisa também de serviços hospitalares. Isso é muito importante. Então, o estigma contra serviços como, por exemplo, o hospital psiquiátrico é péssimo, porque o indivíduo que às vezes precisa, ou quando tem um familiar que precisa de uma internação, pode ficar com uma ideia na cabeça, uma ideia equivocada, aliás, né? De que, olha, caramba, será que eu vou internar mesmo ali? Será que eu vou internar meu familiar? Ou será que lá ele não vai ser maltratado? Será que lá não vai ter problema? Não vai ter violação de direitos? Claro que não. Hospitais psiquiátricos modernos, e aí eu falo tranquilamente do Veracruz, porque conheço, mas nós temos uma infinidade de hospitais hoje no Brasil modernos,
São hospitais que Sim. oferecem cuidado de qualidade, respeitando os direitos dos pacientes, cuidado humanizado, contato com a família, ou seja, é isso que a gente precisa, né? Então, a gente não pode incentivar e reforçar esse tipo de estigma. E se nós, hoje, né, no governo federal, identificamos serviços que não estão tão adequados assim, às exigências que, inclusive, o governo federal coloca para a existência e funcionamento desse serviço, mas se existem serviços que não estão adequados, o que nós buscamos hoje é ajudá-los a melhorar. Então, como eu já disse aqui, todas as nossas ações é no sentido de, se identificarmos problemas, ajudar a melhorar. E não fechar serviço mais. A gente não pode mais cometer esse crime que vem acontecendo no país. É como você falar que um hospital comum, não psiquiátrico, um hospital geral, é ruim, você vai lá e fecha. Fecha. Isso é um crime. Você, É um crime. Você fecha o acesso, né? O paciente não tem acesso ao serviço. Né? Você sabe, Aline, que esse seu argumento eu usei várias vezes aqui em Brasília, porque muitas vezes falam, não, mas tem um hospital psiquiátrico ruim. Eu falava, é verdade. E tem vários hospitais clínicos péssimos, muito pior do que o hospital psiquiátrico. Ok, a gente vai fechar aquele serviço ou a gente vai lutar, a gente vai tentar melhorar a qualidade do serviço? Obviamente que a resposta para mim é muito clara e para o governo federal hoje é muito clara que a gente vai buscar melhorar aquele serviço, né? Sim. Outra coisa que eu queria aproveitar aqui, Aline, que você falou, é que, infelizmente, né, uma coisa que também aumenta muito o estigma em relação ao transtorno mental, a dependência química, é um entendimento também que veio junto com a reforma psiquiátrica no Brasil, a luta antimanicomial, de que é colocar em xeque a existência da doença mental, né? Isso daí foi uma coisa que prestou um desserviço para os pacientes. Por quê? Porque a partir do momento que você não reconhece aquilo como sendo uma doença, né, você, obviamente, você não precisa organizar tratamento para aquilo, né? Se você identifica aquilo como sendo algo simplesmente que é diferente do normal, mas que não é patológico, ou seja, então você não precisa basicamente cuidar daquilo, você precisa tratar daquilo. E isso causou muito problema, né, enfim, para assistência adequada das pessoas. Então a gente precisa, de fato, continuar trabalhando para ofertar serviço adequado para as pessoas e derrubar o estigma que ainda acomete toda a área de saúde mental no Brasil, desde pacientes, familiares, serviços, e a gente precisa, obviamente, enfrentar isso de peito aberto em favor dos nossos pacientes. E não só isso, né, doutor? Escalão, fala, Ricardo. deixa eu só colocar. O segundo escalão do Ministério da Saúde, ele era assim, muito hábil, né, em defenestrar todos os coordenadores nacionais de saúde mental. E o Quirino vem com uma nova política de saúde mental que se perpetua, né, até quando foi necessário, né, no Ministério. Esse segundo escalão ideológico não conseguiu te derrubar, né, e isso só fortalece o reconhecimento de que é uma nova política consistente, é uma nova política de saúde mental que está baseada em evidências científicas e não em ideologia. E, nesse sentido, foi muito bom ver o percurso do Quirino dentro do Ministério e agora ele estando no Ministério da Cidadania. Eu queria perguntar, Quirino, como que é o relacionamento das comunidades terapêuticas que estão sob a égide, vamos dizer, do Ministério da Cidadania? Não é um equipamento de saúde mental. E, por outro lado, tem os serviços de saúde que compõem a RAPS, né, que estão ligadas, vamos dizer, ao Ministério da Saúde. Então, vamos lá, Ricardo. Então, primeiro, antes, só para falar um pouquinho sobre a questão da nova Política Nacional de Saúde Mental, eu queria dizer aqui que, em que pese, né, enfim, ainda áreas da luta antimanicomial, da reforma psiquiátrica, em que pese haja muito barulho, né, que eles ainda continuam fazendo, mas, de verdade mesmo, o apoio popular é precário para esse movimento. Quando nós mudamos a política de saúde mental, nós contamos com forte apoio popular, apoio de entidades médicas, científicas, entidades de gestores. Nós tivemos apoio de mais de 70 entidades, mostrando que, na verdade,
existiu uma insatisfação em relação ao que vem acontecendo. É importante lembrar que a nova Política Nacional de Saúde Mental ela foi pactuada, ou seja, ela foi acordada, negociada com os gestores do SUS. Ou seja, essa não é uma política do governo federal, também não é uma política dessa gestão, não é uma política dessa gestão do governo federal. Nós temos trabalhado nisso desde 2017, numa política que foi pactuada entre o governo federal, os estados e os municípios, numa instância do SUS chamada Comissão Intergestores Tripartite. Então, essa é uma política do SUS, é uma política do Estado brasileiro, não é uma política de governo, é uma política de Estado. E uma coisa também que eu queria dizer aqui é que essa política é baseada em evidência. As mudanças aconteceram muito por conta dos péssimos resultados da desassistência que imperava no país na área de saúde mental e de drogas. E uma outra questão essas mudanças têm se sustentado porque goza de apoio popular. Eu só vou falar mais uma questão aqui rapidinho, que é uma informação interessante. Além da nova Política Nacional de Saúde Mental, da nova Política Nacional sobre Drogas, em 2019 foi publicada a nova Lei de Drogas, que é a Lei 13.840. E só para falar rapidinho dela, ela traz ali a possibilidade de internação involuntária, né, para pessoas com dependência química. Esse tipo de internação já está prevista na Lei 10.216, de 2001, Sim. Mas o legislador reiterou isso lá em 2019, o que foi muito importante. E é interessante porque logo que foi publicada a Lei 13.840, que trouxe a possibilidade, então, de internação involuntária, reiterando o que estava na Lei 10.216, o Datafolha fez uma pesquisa. O Datafolha fez uma pesquisa e mais de 80%, 83% dos entrevistados eram favoráveis à internação involuntária para dependente químico. E é interessante porque quando o entrevistador, né, falou para a pessoa que estava sendo entrevistada lá em que condições que a internação aconteceria, ou seja, quadro clínico grave, um indivíduo com dificuldade de tomar decisões autônomas, se colocando em risco ou colocando outras pessoas em risco, o nível de aceitação de internação involuntária para dependente químico subiu para mais de 90%, mostrando que a população brasileira identifica a necessidade do cuidado efetivo para as pessoas que precisam. Então, a luta antimanicomial simplesmente está baseada em pressupostos equivocados e que, infelizmente, continuam persistindo no erro, mas nós estamos avançando porque contamos com apoio popular. E rapidinho, falando sobre as farmacoterapêuticas, as farmacoterapêuticas hoje são serviços que compõem essa grande rede de atenção, né? Junto com outros tantos, junto com CAP, com unidades de acolhimento, com ambulatórios, hospitais psiquiátricos, hospitais dia, ambulatórios de saúde mental. Então, basicamente, Aline, Ricardo, todos os amigos, o que nós temos buscado aqui no governo federal é construir uma grande rede assistencial para que os pacientes possam receber o cuidado apropriado, tanto de base comunitária quanto de base hospitalar, como também serviços de acolhimento, como os farmacoterapeutas. Então, basicamente, o que a gente entende hoje é que um serviço não exclui o outro. A gente não tem mais... E é uma coisa que independe da origem do financiamento, que vem de um ministério independente. Isso. E a gente, então, a gente não tem mais essa ideia de rede substitutiva, mas sim rede complementar. Complementar. Uhum. Eu acho que quando a gente leva em conta a realidade do país, é importante levar em conta essa realidade, né? Porque o doutor mencionou países que têm índices de leito por 1.000 habitantes maior, né, do que o Brasil, e países mais desenvolvidos. E quando a gente pensa no Brasil, que tem uma realidade social, né, que nós todos conhecemos, é muito difícil você pensar em trazer a responsabilidade para a família ou para a comunidade, só para ela, essa responsabilidade do paciente ou com transtorno psiquiátrico ou com usuário de drogas, porque muitas vezes a família, e não estou dizendo que a família tem que transferir a responsabilidade, mas ela precisa de ajuda, né? Ela não tem condição de acolher integralmente. Você sabe, Aline, que o que me motivou muito a vir para Brasília, já foram falados, eu já falei aqui de vários lugares por onde eu trabalhei. Eu tive uma atividade assistencial como médico psiquiatra muito grande aí em São Paulo, que é onde inclusive, onde eu ainda moro. Eu passo a semana aqui em Brasília, mas todo final de semana estou em São Paulo.
Mas o que acabou me motivando mesmo a vir para cá foi sentir na pele todos os problemas que essas antigas políticas causavam para os pacientes e para os seus familiares. Está falando, por exemplo, a questão das famílias. Na verdade, eu não conseguia mais aceitar situações como, por exemplo, o indivíduo chegar no pronto-socorro. Eu trabalhei em pronto-socorro psiquiátrico, eu fui diretor de serviço que tinha o pronto-socorro psiquiátrico, mas por falta de leito, o indivíduo chegava lá com um quadro grave, um quadro de suicídio, um risco de suicídio, por exemplo, e aí você não tinha lugar para internar. E aí o que o médico tinha que fazer lá? Olha, vamos fazer uma internação domiciliar. Pelo amor de Deus, não existe internação domiciliar. Mas, na verdade, era a ferramenta que estava ali à mão. Pô. Vamos tentar fazer alguma coisa por aquele coitado, por aquela família que está precisando. Né? Ou seja, então, vamos deixar o indivíduo em casa. E quem vai cuidar? A família? A família tem condições de cuidar de um indivíduo com quadro clínico com risco de suicídio? Pelo amor de Deus, claro que não. Né? Então, foram essas situações que eu vivenciei na pele inúmeras vezes, que me fez, quando apareceu a oportunidade, falar, não, peraí, eu preciso tentar mudar isso, eu preciso tentar mexer um pouco nessa situação, que é inadmissível. Não dá para a gente pensar que familiares possam ter condições de lidar com situações graves, como, por exemplo, essa, de risco de suicídio. Então, foi por conta disso que eu decidi, enfim, tentar ajudar a mudar essa realidade. E, infelizmente, é o que vinha acontecendo no Brasil. Em relação às drogas, doutor, há um discurso, aí eu leio algumas coisas a respeito de que com a pandemia, a procura e até o acesso às drogas houve uma certa diminuição, né? Assim, houve diminuição do uso de cocaína, mas aumento do consumo de álcool, né? Porque as pessoas estão em casa, então é que elas conseguem acessar, mas é isso mesmo, assim? E como é que, para onde vamos com essa política, com a política de saúde contra as drogas, né? Com a pandemia, houve mesmo essa diminuição? Como que o senhor enxerga isso? Então, Aline, na verdade, nós ainda estamos no meio, né? A gente ainda está no olho do furacão ainda, né? É difícil quando a gente ainda está passando pelo problema, a gente ter uma noção muito exata do que está acontecendo. Existem, entretanto, alguns estudos que sinalizam nessa direção, né, de eventual aumento do uso de substâncias psicoativas pela população durante a pandemia. Aliás, enfim, mas independente disso, da pandemia, nós também temos construído uma política pública na área de drogas para enfrentar esse problema no Brasil, né, que era muito grave. Né? Como nós já dissemos, os indicadores eram muito ruins. A gente vinha tendo aumento do uso de álcool e drogas, nós temos estudos epidemiológicos no Brasil mostrando isso, nós estamos tendo vários problemas na área de drogas, aumento de cracolândia, aumento de dependentes químicos, principalmente do crack, afastados por conta de incapacidade laborativa, enfim, as situações eram muito difíceis. E por conta disso, então, é que houve a publicação da nova Política Nacional sobre Drogas, em 2019, e também naquele ano houve a publicação, como eu já disse aqui anteriormente também, da nova Lei de Drogas, a Lei 13.840, que se alinham entre si, se alinham também com a nova Política Nacional de Saúde Mental. Ou seja, então hoje, Aline, nós temos essas políticas públicas todas alinhadas e apontando para a mesma direção. Né? E na área de drogas, nós temos uma política hoje que tem uma posição absolutamente contrária à redução do controle, à flexibilização do controle sobre as drogas hoje ilícitas. Então, hoje para a gente é um ponto pacificado. Nós somos contra hoje no governo federal, e as políticas públicas hoje nos dão suporte para isso. Nós somos contra qualquer tipo de proposta de liberação de drogas, de legalização, de descriminalização. Nós temos também uma posição que busca cada vez mais regulamentar o mercado das drogas lícitas, como, por exemplo, álcool e tabaco, que é um grande desafio que a gente tem hoje. Né? Na área da repressão, que é uma outra área que compõe na política de drogas, na área de repressão nós temos tido também aqui no governo federal uma ação bastante forte. Hoje o governo federal não tem tolerância, né, ao tráfico de drogas, ao crime organizado ligado ao tráfico de drogas. Nós temos tido algumas ações, como, por exemplo, nós temos aumentado de maneira muito expressiva
imagino que vocês estejam acompanhando a apreensão de drogas. Nunca se apreendeu Sim, tanta maconha, é cocaína, verdade. crack no Brasil. Nós temos também trabalhado aqui no governo federal com ações para deixar que as lideranças do crime organizado fiquem afastadas das suas organizações criminosas. As lideranças do narcotráfico têm sido encaminhadas para presídios federais, presídios de segurança máxima. E tem uma outra ação que tem sido bastante eficaz aqui, que foi também uma iniciativa do governo federal, que foi a publicação de uma lei, que é 13.886. Basicamente, o que fala essa lei? Essa lei fala que a gente pode alienar antecipadamente bens apreendidos com narcotráfico. O que significa isso? Um narcotraficante foi preso, uma organização criminosa precisa ser desmantelada. O que vai se fazer? Vai se apreender os bens daquela organização criminosa, dos seus membros. Esses bens, então, vão ser leiloados ou vão ser doados antes de ser finalizado o processo. Antes do processo ser finalizado, antes de ser transitado em julgado, né, esses bens, então, eles são disponibilizados em recurso financeiro para aportar na política pública. Com isso, a gente está matando 2 coelhos numa cajadada só. Você descapitaliza o crime organizado, descapitaliza o narcotráfico, pega o dinheiro e aplica na política pública. Então, você atinge essas 2 esferas, né? Então, a gente tem avançado nessa área de combate ao narcotráfico e na área de tratamento, recuperação de dependentes químicos, nós temos buscado ter ações mais efetivas, basicamente, Aline, organizando uma rede assistencial que possa dar conta, como a gente já vem conversando aqui na live de hoje, mas que possa dar conta das reais necessidades das pessoas. Ou seja, o indivíduo com dependência química que puder fazer o tratamento de base comunitária, ele vai fazer. Mas o indivíduo que tiver necessidade de internação, ora, ele precisa de um hospital. Se ele apresenta um quadro clínico, ele precisa ficar mais afastado da sociedade, ele já não apresenta mais um quadro clínico agudizado, mas ele tem tido muitas recaídas, ele precisa ficar alguns meses no ambiente protegido, longe do meio urbano. Aí ele vai, por exemplo, para uma comunidade terapêutica, né? Então, tudo para dizer que assim, o que a gente está buscando organizar é um ambiente equilibrado que possa ofertar para o indivíduo a possibilidade de cuidado nos diferentes níveis de atenção. E uma outra coisa que nós estamos fazendo também é buscar trabalhar com grupos de mútua ajuda e apoio familiar, né? Então, nós temos vários desses grupos, como Amor Exigente, Pastoral da Sobriedade, Cruz Azul no Brasil, Grupo Esperança Viva, então, os grupos anônimos, né? NA, AA, Alanon, Naranon. Então, o que o governo tem buscado fazer é trazer ali todos esses atores, né? Desde aqueles que trabalham nos ambulatórios, nos hospitais, nos grupos de mútua ajuda, nas farmácias terapêuticas, nos grupos anônimos, que a gente tem tentado trazer todos esses atores para que a gente possa realmente compor uma rede assistencial de acordo com a necessidade das pessoas, né? Gente, mas que papo gostoso, né, Aline? Muito. Eu adoro saúde mental, né? Você sabe, Ricardo, eu adoro escrever sobre, falar sobre. Acho que todos nós deveríamos falar mais sobre esse tema, porque pertence a todos nós, né? Eu sou jornalista de formação, óbvio que tem uma formação mais humanista e acho que tinha um pouco de preconceito em relação a essa questão antes de trabalhar com o tema, né? E aí fui trabalhar com o tema, aí tive problemas de saúde mental também, como todos, né? Como eu também tive. Como todos nós, né? Eu acho que aí eu ouvi de um psiquiatra o seguinte: por que quando você tem uma dor no peito você corre na emergência e quando você tem algum problema muito, muito grave, né, na cabeça, que te deixa atordoado, você não corre para um psiquiatra ou para uma emergência de hospital, ou Isso. que seja. Então, por que você negligencia tanto? Né? Por que não é importante? E aí ele abriu o livro de anatomia e foi me explicar as conexões, né, as relações que existem entre nosso cérebro e o corpo, e o que isso pode, inclusive, acarretar na nossa saúde física, né? E aí eu passei a compreender um pouco melhor essas questões e
e deixar de lado o preconceito mesmo, porque acho que é um estigma, né? De, eu tenho um problema, eu vou tomar remédio. Tudo, assim, óbvio que há uma medicalização, né, da vida, acho que em todos os sentidos, não é só na área psiquiátrica, né? A gente toma remédio para tudo, mas a gente precisa prestar atenção na nossa cabeça, né? O Ricardo é uma pessoa que me ensinou muito em relação a isso também, me abriu muito a minha mente em relação a tudo, assim. Eu acho que é isso, a gente tem que conhecer antes de criticar, né? Sim, não, e isso que você está falando, né, Aline, tem muito, guarda uma relação muito estreita com as questões relacionadas ao estigma, que nós já conversamos aqui, né? E, infelizmente, o que acabou acontecendo nessas quase 3 décadas aqui no Brasil é que muitos serviços, muitas técnicas terapêuticas foram quase que demonizadas, né? Você está falando, por exemplo, de medicação, né, medicação psiquiátrica. Os remédios psiquiátricos hoje, né, eles são extremamente seguros, são eficazes, né? Os efeitos colaterais têm diminuído muito, né? Tem medicamentos hoje que efeitos colaterais são raríssimos, né? Então, e realmente ajudam as pessoas. Então, é isso, né? Por que quando eu preciso tomar, por exemplo, um remédio para controlar minha pressão alta, ok, eu posso fazer isso, mas quando eu vou tomar um remédio para controlar um quadro de transtorno do pânico, né? São essas crises de ansiedade recorrentes. Sim. Por que aí, então, eu hesito? Por que eu não quero tomar? Né? Porque existe ainda esse preconceito. E muito desse preconceito acabou sendo perpetuado no Brasil, né? Então, a gente precisa cada vez mais aproveitar, por exemplo, espaços como esse para levarmos informação para as pessoas, né? Hoje, o cuidado na área de saúde mental, ele é mais eficaz, ele surte mais efeito do que cuidado em outras áreas da medicina, por exemplo. Sem dúvida. Né? Então, hoje, os resultados que nós temos, por exemplo, com tratamentos medicamentosos na área de saúde mental, eles têm resultados muito melhores do que o tratamento para outras áreas médicas. Né? A gente precisa entender também que muitas vezes o tratamento ele vai ficar circunscrito ali no determinado período da sua vida, né? Você vai melhorar e depois você vai poder prescindir do tratamento, vai poder voltar a ter sua vida, retomar suas coisas. Agora, se você não fizer o tratamento adequado, e tem vários estudos mostrando isso, infelizmente você pode cronificar seu quadro clínico pode se perpetuar, se tornar um quadro clínico mais refratário, de difícil resposta. Então, identificar precocemente, né, os quadros clínicos, identificar aquele sofrimento como sendo passível de ser ajudado por um tratamento médico, um tratamento psicológico, é muito importante, né? Nós temos percebido, tem muitos estudos, né, Aline, mostrando isso, que existe, muitas vezes, existe um gap, né? Existe um espaço aí temporal entre o início de um quadro psiquiátrico e a busca de ajuda, né? Muito. E o indivíduo, e não é isso, e não só ele fica sofrendo, mas muitas vezes ele faz sofrer a sua família, faz sofrer as pessoas que convivem consigo, e se ele não, muitas vezes, se ele não recebe o tratamento mais precocemente, aquele quadro clínico vai se cronificar e pode se tornar um quadro clínico muito mais difícil de abordagem terapêutica no futuro. Então, é importante que tudo isso fique muito claro para as pessoas, né? Para que a gente diminua esse estigma e que para as pessoas se sintam mais tranquilas ao buscar cuidado, né? Eu costumo fazer um paralelo, só para finalizar, eu acho assim, as pessoas costumam falar, você está estressado, vai meditar. Mas se você está em pressão alta, você toma remédio, não basta exercício. Porque nem sempre as pessoas são capazes de se organizar para fazer exercício e mudar a pressão alta com simplesmente uma mudança de estilo de vida. A mesma coisa com a saúde mental. Posso falar uma coisa? Né? É interessante. Como eu já falei aqui, né, eu estou na área de gestão já faz bastante tempo. Aqui em Brasília, eu já estou há mais de 4 anos. E nos últimos anos, antes de vir para cá, eu já trabalhava com gestão de serviços, né? Então, como eu falei, né, eu fui diretor de 3 hospitais psiquiátricos aí em São Paulo. Então, eu já vinha afastado da prática clínica há algum tempo. Sim. Entretanto, eu trabalhei muito como psiquiatra, como médico assistente, né? Então, eu acabei vivenciando várias situações. E você me trouxe uma questão aqui, Aline, que eu acho que é fundamental isso. Eu, quando me deparava, por exemplo, com pacientes com depressão, por exemplo,
eu os encorajava, eu orientava para que eles, por exemplo, buscassem fazer exercício físico, né, para que eles mudassem o seu estilo de vida. Mas, Aline, muitas vezes, o indivíduo tem um quadro clínico que não permite que isso aconteça. Né? Então, por exemplo, nós temos muitas evidências científicas, isso é interessante. Nós temos muitas evidências científicas hoje mostrando que a atividade física, principalmente a atividade física aeróbica ou anaeróbica, como musculação, né, de baixo impacto, então, esse tipo de exercício físico, esse tipo de atividade física é terapêutico. Ajuda mesmo a que o paciente, por exemplo, com depressão melhore. Mas muitas vezes o indivíduo está tão deprimido, que ele não consegue se engajar numa atividade física regular, enfim. Então, muitas vezes, o que você tem que fazer? Você precisa iniciar o tratamento para ele, você precisa iniciar um tratamento medicamentoso para que ele possa melhorar junto com acompanhamento psicoterápico, junto com psicoterapia, enfim. Você precisa iniciar o tratamento, aí ele começa a melhorar, aí sim ele está em condições de se engajar, por exemplo, numa atividade física, né? E isso vai ser muito importante para ele. Isso o ajudará muito. Só que a gente precisa, né, ter uma ideia de um tratamento, né? Enfim, isso daí às vezes é um pouco de lugar comum, mas um tratamento mais holístico, né? Um tratamento que englobe várias áreas da vida do indivíduo. Então, ele precisa melhorar tudo, ele precisa melhorar os seus relacionamentos interpessoais, ele precisa melhorar questões de trabalho, questões da família, ele precisa se engajar em atividades físicas, ele precisa comer melhor, dormir melhor. Mas, muitas vezes o tratamento precisa funcionar como aquele empurrão inicial, entendeu? Para que ele melhore o suficiente para realmente poder se engajar, né, nessa melhora que ele precisa fazer em outras áreas da vida dele, para que realmente, enfim, esse tratamento, essa melhora que eventualmente ele vai ter com remédio, com a psicoterapia, para que isso se sustente ao longo do tempo. Sim. A gente que participa de congresso de psiquiatria praticamente todos os anos, a gente vê em todas as salas, em todas as mesas, as pessoas falando exatamente isso, a importância dos coadjuvantes do tratamento, quais sejam atividade física, se não tiver, não adianta o melhor médico, a melhor alquimia, né? O melhor psicólogo, o melhor enfermeiro, TO. É verdade. Não adianta, precisa. Uma alimentação balanceada, né? Tem que ter uma alimentação legal, sabe, balanceada, sabe? E tem que ter essa rede de relacionamentos, né? A gente tem que provocar mesmo, né? Essa coisa do encontro, quer seja online, quer seja presencial, offline, e tudo isso são os coadjuvantes do tratamento e fazem parte desta visão mais holística para que a pessoa possa se tratar. E uma das mais importantes que eu qualifico é a PET terapia, exatamente o que a Aline está fazendo agora ao vivo, e eu estou encantado. Eu estou encantado com esse rabo do gato. Minha gata subiu no colo. Não tem... Muito PET terapia, gente. É verdade, tem toda a razão. Aliás, a Clínica Veracruz faz. É maravilhoso, tem coruja, cachorro, né? Tem tudo quanto é cobra, tem tudo. Hamster, barata, né? Barata de Madagascar, né? É muito bacana mesmo, e olha, funciona. É isso, eu acho que eu ouvi do Sérgio, doutor Sérgio, uma das melhores metáforas em relação ao tratamento psiquiátrico que eu já ouvi na minha vida, quando eu entrevistei, que ele falou assim, o medicamento é assim, você tá lá se afogando em alto mar, com o seu transtorno psiquiátrico, dependendo do grau, né? Você está se afogando, você está num maremoto ali. O psiquiatra chega num bote que só cabe ele não vai resgatar você. Ele chega e joga uma boia. A boia é o remédio. Você precisa daquilo, senão você vai se afogar. O que você vai fazer depois com essa boia é com você. Porque aí você vai fazer terapia, vai fazer esporte, vai mudar de vida, porque você vai se sentir mais seguro e aí você vai fazer o que te cabe. Você pode ficar boiando o resto da vida ali, em alto mar, você pode nadar para uma ilha, você pode nadar até a civilização, enfim, você pode, né? Então, eu achei sensacional e eu conto isso para todo mundo nessas conversas que eu tenho,
porque eu acho maravilhoso, porque é isso, a gente precisa muitas vezes de uma boia, de um tratamento psiquiátrico, de um remédio, não é um fracasso você precisar de um tratamento desse, né? E pode ser provisório ou pode não ser, pode ser que você precise também tomar o resto da vida, e daí? Qual que é o problema, né? Eu tomo pro coração aquele de uso contínuo pro resto da vida, né? E não tem problema. Gente, eu tenho um relógio... Só para finalizar, isso é uma coisa interessante. Você falou aí, né, Ricardo? Bom, remédio para o coração, remédio para pressão alta, remédio colesterol, diabetes. Existem quadros clínicos que são crônicos. A maioria dos transtornos mentais, quando se iniciam, eles, quando tratados no quadro agudo, muitos deles acabam remitindo e o tratamento pode ser descontinuado. É óbvio que o acompanhamento do médico, do psicólogo, isso é muito importante. Agora, em algumas situações, o quadro ele pode se cronificar, enfim, ele pode ou durar um pouco mais, mas não significa que por conta disso, né, enfim, você vai achar que o indivíduo, se precisar tomar o remédio um pouco mais de tempo, será que eu estou dependente do remédio? Não é nada disso. É simplesmente assim, aquele remédio vai te ajudar a ficar numa condição estável, numa condição boa, para que você possa usufruir a sua vida, né? Enfim, tal qual acontece com o indivíduo que tem pressão alta, diabetes e qualquer outro quadro clínico. A gente precisa pensar a psiquiatria, a abordagem dos transtornos mentais, como a gente pensa o resto da medicina, né? E a gente precisa quebrar um pouco, né, esse estigma, né, esse preconceito que existe contra o transtorno mental, contra a psiquiatria, porque isso, infelizmente, só aconteceu em desfavor das pessoas, em desfavor dos pacientes, em desfavor dos seus familiares. É isso aí. Então, como eu estava falando, tem um relógio aqui, que ele fica apontando para mim que o horário está passando. A gente não pode também cansar a nossa audiência, né? E eu ficaria aqui horas e horas e horas. Mas eu sinto que seria legal a gente começar a funilar e perguntar para o doutor Quirino, né? Você colocou com brilhantismo como estamos. E para o futuro, né? Para onde vamos? Né? Qual é a mensagem que você daria para a população hoje para que a gente pudesse ter, pelo menos, assim, alguma perspectiva, né? Nesse sentido? Ricardo, eu sou um camarada por natureza otimista, né? Eu acho que as pessoas precisam ser. Acho que a humanidade precisa ser otimista. Em que pese todos os problemas que nós enfrentamos, todas as dificuldades, que não são poucas, obviamente, mas se nós compararmos, né, historicamente, evolutivamente, a espécie humana, nós estamos muito melhor hoje do que estávamos como espécie humana há 300 anos. Né? Então, se nós olharmos nessa perspectiva histórica, a minha ideia é de que nós vamos continuar evoluindo, melhorando. Entretanto, nós temos, obviamente, muitos desafios para serem vencidos, manejados agora, né, nesse momento. Mas a gente precisa, né, enfim, continuar caminhando. Os desafios, obviamente, que se impõem são importantes. Nós vivemos hoje uma pandemia, existe uma certa incerteza no ar. Entretanto, nós temos uma ciência bastante evoluída, nós temos, enfim, uma sociedade que tem se organizado de modo a tentar incluir cada vez mais pessoas no cuidado, no amparo. Então, em que pese todas essas dificuldades que a gente está passando, eu acho que a gente não pode perder a esperança, né? A humanidade já passou por momentos muito mais difíceis que esse. Basta lembrar que até 1945 a humanidade estava mergulhada numa grande guerra mundial, né? E milhões de pessoas perderam a vida, né? E que parte considerável da humanidade, né, da história da humanidade foi arrasada, né? Países inteiros foram arrasados. E nós, como seres humanos, nós conseguimos nos reerguer, conseguimos, enfim, continuar nessa evolução que temos tido, mas nós precisamos, obviamente, nos engajar nisso, precisamos continuar trabalhando, precisamos continuar acreditando que dá certo. A desesperança não pode nos acometer. E é claro, enfim, que se
problemas acontecerem, as pessoas não podem deixar que o preconceito, que o estigma as apanhe. Então, se durante esse percurso alguma situação pior acontecer, se um quadro depressivo se abater, se um quadro de ansiedade, se a pessoa perceber que descontrolou o uso de drogas, de álcool, precisa buscar ajuda, né? Não é nenhum demérito, não é nenhuma vergonha, numa situação mais difícil, buscar ajuda. Então, esse é o recado que eu gostaria de dar. Eu acho que, como humanidade, a gente está sempre caminhando para o melhor está sempre por vir, é assim que eu entendo a vida, mas eu acho que problemas sempre aparecem. E quando eles aparecem, acho que a gente precisa estar aberto para buscar ajuda, e eu acho também que a gente precisa estar aberto para dar ajuda, a gente precisa estar aberto para ajudar, a gente precisa estar aberto para exercer, né, enfim, uma habilidade que todos nós, seres humanos, temos, que é de ajudar o próximo, que é exercer a nossa empatia, porque nós só avançamos como espécie animal, nós só avançamos para onde estamos agora, porque nós, como espécie, nós trabalhamos cooperando uns com os outros. Sozinhos, nós somos mais fracos. Juntos, nós somos mais fortes. E é assim que eu acho que a gente precisa caminhar, pensando nesse esquema mais macro e pensando no esquema mais micro da nossa vida, né? No trabalho, a gente é muito melhor junto do que sozinho. Em família, a gente é muito melhor junto do que sozinho. Então, é assim que eu acho que a gente precisa tentar encarar e, com certeza, passar por esses momentos difíceis que vivemos atualmente. E juntos, gente, mesmo que seja online, né? Ainda que online, né? Ainda que online. Eu estou muito feliz de estar aqui, né, com vocês, olhando aqui de pertinho, né, a cara do meu grande amigo, Dr. Quirino, né? Queria agradecer muito sua presença, agradecer aí esse brilhantismo que lhe é peculiar, né, que todo mundo conhece. Agradecer a Aline, né, por ter feito isso acontecer, né, nossa primeira live. Estamos estreando hoje. Queria agradecer todo mundo que trabalhou, a equipe, né, que não aparece, oculta, mas que deu formato a isso e a coisa aconteceu. E a participação de todo mundo que está nos ouvindo. Eu tenho visto aí as letrinhas correndo. A gente gostaria de poder responder a cada questionamento, não sei se isso é possível, né? Mas não agora, obviamente, mas a gente ter depois um histórico para que a gente possa, assim, dar um posicionamento em relação às perguntas que tiverem. E queria dar um beijo no coração de cada um de vocês. É isso aí. Os coraçõezinhos que estão subindo aqui, eu acho que são o resumo dessa live. Acho que a gente fez com muito amor, né? E amor pela saúde mental, que eu acho que é isso, a gente tem que olhar cada vez mais com mais cuidado para ela. E também agradeço ao Dr. Quirino, porque eu sei que sua agenda deve estar insana, então muito obrigada mesmo. E acho que assim, nós tivemos mais de 100 pessoas participando, porque as pessoas entram e saem. Eu vou olhar depois e conto para vocês, que só no final que aparece. Isso é um grande número, talvez até mais. Eu conto para vocês no final, depois no privado, no WhatsApp, quantas pessoas participaram. Bom. Mas é isso. Gente, maravilha. Então, obrigado. Queria fazer alguma consideração final, querido? Quero sim. Eu, na verdade, só tenho a agradecer a vocês, e não só agradecer, mas parabenizar. Eu queria parabenizar novamente a toda a família Vera Cruz, para mim, né, o Vera, assim, que eu tenho de verdade, assim, eu tenho grande apreço por todos vocês. Eu vivi momentos muito importantes da minha vida aí com vocês. Eu tenho um grande respeito pelo trabalho que vocês desenvolvem e que corajosamente, né, enfim, vocês continuam desenvolvendo. Então, enfim, eu só tenho a parabenizar vocês, parabenizar por essa iniciativa, né, de começar agora a fazer essas lives. Eu fico de verdade muito lisonjeado por ter sido convidado para participar dessa primeira live. Acho que a gente precisa
mostrar, precisa trazer para o grande público o trabalho importante que os hospitais vêm fazendo, que as clínicas vêm fazendo. A gente precisa desmistificar essas questões todas. Então, eu fiquei muito contente com a repercussão que teve. E, se Deus quiser, viu, Aline, vai ter muito mais gente assistindo, porque isso daí deve ficar deve ficar no Instagram agora. Com certeza, muito mais gente vai poder ter acesso a esse conteúdo. Enfim, é importante a gente multiplicar isso, porque realmente trabalhos tão bonitos como vocês fazem precisam enfim, ser cada vez mais identificados, precisam ser cada vez mais vistos pela sociedade. Então, mais uma vez, obrigado, um abração para vocês, um abração a todos os meus amigos do Vera, aqueles que ainda estão aí, aqueles que não estão mais, mas eu queria, enfim, nesse momento, mandar o meu beijo para todos vocês. Obrigado. Um beijo. Até mais. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite. Tchau.